Março de 2024, Vale dos Reis, tumba KV-21. A equipe, liderada pela arqueóloga alemã, doutora Beatriz Campos, finalmente conseguiu remover o último selo de argila, aquele que bloqueava a câmara funerária há 3.400 anos. O que eles encontraram lá dentro não era apenas o sarcófago de Nefertiti, a rainha mais misteriosa do Egito Antigo. Era um papiro, enrolado nas mãos da múmia, o papiro de Ani. Mas não era uma cópia comum do Livro dos Mortos. Era um mapa cartográfico, preciso, mostrando coordenadas exatas de 12 tumbas de faraós que a história havia perdido, 12 governantes do novo império que simplesmente desapareceram dos registros. E agora, pela primeira vez em 3 milênios, alguém sabia onde eles estavam enterrados. O papiro de Ani é um dos documentos mais famosos do Egito Antigo. A versão mais conhecida está no Museu Britânico, 78 metros de texto hieroglífico, contando como o escriba Ani navegaria pelo mundo inferior, o Duat, e alcançaria os campos de Aaru, o paraíso. Mas essa versão encontrada com Nefertiti era diferente. Não falava sobre jornada espiritual. Falava sobre geografia física, coordenadas terrestres, marcos naturais, montanhas específicas, curvas do Nilo, e no centro do papiro, escritos em tinta vermelha, que arqueólogos depois identificaram como ocre de hematita pura, estavam 12 nomes, 12 prenomes reais, 12 Nesubiti, títulos de rei do Alto e Baixo Egito, e cada nome estava conectado a um ponto no mapa. O primeiro nome que doutora Campos traduziu foi Amenhotep IV, mais conhecido como Akhenaton, o faraó herege, que abandonou os deuses tradicionais e adorou apenas Aton, o disco solar. Ele governou de 1353 a 1336 a.C. E quando morreu, sua tumba foi saqueada, sua múmia foi destruída, e seu nome foi apagado de monumentos. Egiptólogos debateram por um século onde Akhenaton realmente foi enterrado. A tumba dele em Akhetaten, sua capital, estava vazia, mas o papiro de Ani mostrava coordenadas diferentes. A 32 quilômetros ao norte de Luxor, em uma formação rochosa chamada Gebel el-Qurn, um lugar que nenhuma expedição moderna havia escavado seriamente, porque era considerado impossível esconder uma tumba real ali. Mas Nefertiti sabia, e ela deixou o mapa. O segundo nome era ainda mais chocante, Semenkhkare, o faraó fantasma. Ele aparece em registros apenas uma vez, como sucessor imediato de Akhenaton, governando entre 1335 e 1334 a.C. Mas nenhum monumento, nenhuma tumba, nenhum artefato confirmado. Egiptólogos debateram se Semenkhkare era homem, mulher, ou até se existiu. Alguns sugerem que era o próprio Nefertiti disfarçado de faraó, mas o papiro listava Semenkhkare como entidade separada. E dava coordenadas a 47 quilômetros ao sul de Assuão, em uma área chamada Pedreira de Granito de Serrel, onde os egípcios extraíam pedra para obeliscos, um lugar que arqueólogos nunca consideraram para a tumba real, porque era área de trabalho, não de sepultamento. Mas o mapa não mentia. Doutora Campos sabia que tinha algo impossível. Mapas cartográficos precisos não existiam no Egito Antigo. Eles tinham desenhos simbólicos, representações artísticas, mas não coordenadas geodésicas. E ainda assim, o papiro de Ani usava sistema de referência baseado em estrelas, constelações específicas, posições de Sírios, de Órion, de Ursa Maior, e quando astrônomos modernos analisaram,
Perceberam que as posições estelares correspondiam exatamente ao céu de 1330 a.C., o ano em que Nefertiti desapareceu dos registros. O último ano em que ela foi vista viva. E foi o ano em que ela criou esse mapa. Usando conhecimento astronômico que egiptólogos não sabiam que existia, na 18ª dinastia, o terceiro nome no papiro era Tutankhaton, o nome original de Tutankhamon, antes de abandonar o culto de Aton e restaurar Amon. E aqui está o mistério. Tutankhamon já foi encontrado. Howard Carter abriu KV-62 em 1922, a tumba mais famosa do mundo. Mas o papiro de Ani mostrava coordenadas diferentes. Uma segunda tumba, a 83 quilômetros a oeste do Vale dos Reis. No deserto da Líbia, próximo ao oásis de Karga, e o papiro tinha nota adicional em hierático cursivo. Aqui repousa o corpo verdadeiro. KV-62 é apenas cenotáfio. Isso significaria que a múmia que Carter encontrou, que cientistas analisaram com DNA, com tomografia, com carbono 14, não era Tutankhamon, era um substituto. E o faraó real estava enterrado em local que ninguém jamais procurou. Doutora Campos decidiu testar a teoria. Ela não tinha permissão para escavar no deserto da Líbia, mas ela tinha acesso a imagens de satélite de alta resolução. E quando ela inseriu as coordenadas do papiro no sistema, encontrou uma anomalia, uma estrutura retangular enterrada sob 20 metros de areia, exatamente onde o mapa dizia. Análise com radar de penetração terrestre confirmou. Câmaras subterrâneas, padrão consistente com a arquitetura funerária da 18ª dinastia. E assinatura magnética indicando presença de ouro, muito ouro, mais do que KV-62 tinha. O quarto nome era Ai, o velho conselheiro, que se tornou faraó após a morte de Tutankhamon, governando entre 1323 e 1319 a.C. Aí foi enterrado em WV-23, tumba no Vale Ocidental. Mas quando arqueólogos abriram WV-23 em 1816, encontraram um sarcófago vazio, múmia desaparecida, tesouros saqueados, e a egiptologia assumiu que foi destruído na antiguidade. Mas o papiro de Ani dizia o contrário. Aí foi movido, enterrado novamente, em um local a 112 quilômetros ao sul de Tebas, perto de Edfu, sob o templo de Horus. E a nota no papiro dizia: protegido pelo deus Falcão, guardado por sacerdotes de Horus, intocado por 3.000 anos. O templo de Horus, em Edfu, é um dos mais bem preservados do Egito, construído durante o período ptolomaico, séculos depois de Ai morrer. Mas o papiro sugeria que havia uma estrutura anterior, um templo mais antigo, construído durante o reinado de Ai, e que a câmara funerária dele estava sob a fundação. Doutora Campos contatou as autoridades egípcias e, depois de 6 meses de burocracia, conseguiu permissão para um scanner de chão em Edfu. E o scanner encontrou uma câmara a 18 metros de profundidade, diretamente sob o Sanctum Sanctorum do templo, inacessível, sem demolir um monumento protegido. Mas estava lá, exatamente onde Nefertiti disse que estaria. O quinto nome era Horemheb, o general que se tornou faraó, governando de 1319 a 1292 a.C. Ele foi enterrado em KV-57, tumba que foi descoberta e documentada, mas o papiro de Ani listava Horemheb 2 vezes, com coordenadas diferentes. A segunda tumba estava a 120 quilômetros ao norte do Cairo, perto de Gizé, sob a Esfinge. E a nota no papiro era críptica, onde o leão guarda o segredo do início. Egiptólogos sabem há décadas que há câmaras não exploradas sob a Esfinge. Análises sísmicas confirmam espaços vazios,
Mas o governo egípcio proíbe escavação para preservar o monumento. E agora o papiro sugeria que uma dessas câmaras era a tumba secundária de Horemheb, contendo algo que ele não quis enterrado em Cave 57, algo importante demais para o Vale dos Reis. O sexto nome era Ramsés I, fundador da 19ª dinastia, governando por apenas 2 anos, de 1292 a 1290 a.C. Sua múmia foi encontrada no esconderijo de múmias reais em DB 320, descoberto em 1881. Mas o papiro de Ani dizia que aquela não era a múmia verdadeira. Era um dubê, e o corpo real de Ramsés I estava a 213 quilômetros ao sul de Assuão, em Abu Simbel, sob o templo de Ramsés II, enterrado pelo próprio filho em uma câmara secreta, para proteger dos saqueadores. E a nota dizia: aqui repousa o ancestral da grandeza, guardado pelo gigante de pedra. Ramsés II construiu Abu Simbel, 4 estátuas colossais dele, sentado. Mas por que enterrar o pai dele ali? Doutora Beatriz Campos teorizou: reverência extrema. Ramsés II adorava o pai dele e quis garantir que o corpo nunca seria profanado. Então escondeu sob o templo mais impressionante do Egito e funcionou. 3.000 anos depois, o corpo ainda estava lá, intocado. Segundo o mapa, o 7º nome era Sete-Meu, pai de Ramsés II, governando de 1290 a 1279 a.C. Sua tumba, KV-17, é uma das mais belas do Vale dos Reis, e sua múmia está no Museu do Cairo. Mas o papiro novamente dizia: múmia falsa. O verdadeiro Sete I foi movido durante o 3º período intermediário, quando os saques se tornaram epidêmicos. Ele foi levado a 280 quilômetros ao noroeste de Tebas, para o oásis de Siwa, onde Alexandre, o Grande, teria enterrado séculos depois. E a nota dizia: onde conquistadores dormem, longe da Terra Negra, protegido por areia infinita. Siwa é remoto, isolado, perfeito para esconder o corpo real. E se Sete-Bey realmente estava lá, significava que a expedição para encontrar a tumba de Alexandre deveria procurar estruturas da 19ª dinastia, porque eles poderiam estar no mesmo complexo funerário. O 8º nome era Merneptah, filho de Ramsés II, governando de 1213 a 1203 a.C. Ele foi enterrado em KV-8, mas a tumba foi inundada várias vezes ao longo dos séculos. A múmia foi danificada, e quando os arqueólogos a examinaram, perceberam inconsistências. Idade errada. Estrutura óssea não correspondia às descrições históricas. E agora o papiro de Ani explicava o porquê. KV-8 era um cenotáfio. O corpo real estava a 340 quilômetros ao leste do Cairo, na península do Sinai, perto de Serabit el-Kadim, onde os egípcios mineravam turquesa, e a nota dizia: sob a pedra azul, onde deuses brilham. Serabit el-Kadim tem um templo dedicado a Horus, deusa da turquesa, mas ninguém jamais procurou uma tumba real ali, porque era uma área de mineração. Mas o papiro dizia que Merneptah ordenou a própria tumba construída lá, porque ele amava a turquesa e queria ser enterrado cercado por ela. O 9º nome era Setissundo. Governando de 1203 a 1197 a.C., durante um período de instabilidade, ele foi enterrado em KV-15, mas o papiro listava coordenadas alternativas, a 412 quilômetros ao sul de Assuão, perto de Abu Hamed, no atual Sudão, no território de Cush. E a nota dizia: além da catarata, onde Núbia honra seu rei. Sete II teve uma forte conexão com a Núbia, e o papiro sugeria que ele ordenou uma tumba secundária lá, para ser venerado tanto por egípcios quanto por núbios, simbolizando a união dos 2 reinos. O 10º nome era Siptah,
um faraó jovem que governou de 1197 a 1191 a.C. Ele tinha uma deformidade no pé e morreu aos 20 anos. Sua tumba, KV47, foi descoberta, mas a múmia desapareceu. E o papiro de Ani finalmente explicava o porquê. Siptah foi levado para longe do Vale dos Reis por sacerdotes que o consideravam amaldiçoado. Ele foi enterrado a 523 quilômetros ao norte de Tebas, perto de Alexandria, na região que depois se tornaria a necrópole de Alexandria. E a nota dizia: onde o amaldiçoado repousa, longe dos justos, guardado por demônios do norte. O 11º nome era Tausret, a rainha faraó que governou de 1191 a 1189 a.C., última governante da 19ª dinastia. Sua tumba, KV14, foi descoberta, mas quando aberta, estava em ruínas. A múmia destruída, e o papiro de Ani dizia que Tausret previu a própria profanação. Então ela ordenou o corpo verdadeiro enterrado em um local secreto, a 608 quilômetros ao oeste de Tebas, no oásis de Dakla, profundo no deserto da Líbia. E a nota dizia: onde rainhas dormem em paz, longe da inveja dos homens. E o 12º nome, o último, o mais impossível, Nefertiti, ela mesma. O papiro dizia que a múmia em KV21 era um substituto e que o corpo verdadeiro dela estava escondido a 790 quilômetros ao sul de Tebas, em Napata, capital de Cush, atual Sudão, sob o Monte Barcal, montanha sagrada. E a nota final dizia: aqui repouso, onde o sul me honra, onde o norte me esqueceu, onde Aton me aguarda. Doutora Beatriz Campos percebeu o que tinha. Não era apenas um mapa, era um testamento. Nefertiti havia previsto que seria apagada da história, que Akhenaton seria condenado, que o culto de Aton seria destruído. Então ela criou esse papiro e garantiu que seria encontrado 3.400 anos depois, por alguém que entenderia, por alguém que procuraria. E agora a pergunta: por que Nefertiti sabia onde 12 faraós estavam enterrados? Como ela teve acesso à informação tão secreta? A resposta está em quem ela era. Nefertiti não era apenas uma rainha. Era a grande esposa real. Tinha poder religioso e político. E quando Akhenaton morreu, ela governou, talvez como Semenkhkare, talvez como regente, e durante esse período ela teve acesso aos arquivos dos sacerdotes de Tebas, os registros secretos, as localizações verdadeiras das tumbas reais, informação que os sacerdotes guardavam para proteger os faraós de saqueadores. E Nefertiti copiou tudo, criou esse mapa e o escondeu para que um dia alguém descobrisse a verdade. Doutor Beatriz Campos publicou a descoberta em março de 2024 e o mundo da egiptologia explodiu. Alguns celebraram, outros duvidaram. Céticos disseram que o papiro era uma falsificação moderna, que as coordenadas eram coincidência. Mas a análise de carbono 14 confirmou: o papiro tinha 3.400 anos. A tinta de hematita correspondia a amostras da 18ª dinastia. E a caligrafia era idêntica a outros textos da época de Nefertiti. Não era falsificação, era real. Então começou a corrida, 12 expedições, 12 locais, 12 tumbas para encontrar, e cada uma delas prometia reescrever a história do Egito Antigo, porque se Nefertiti estava certa, então tudo que os egiptólogos pensavam saber sobre essas 12 dinastias estava errado. As múmias que estudaram eram falsas. As tumbas que documentaram estavam vazias. E os verdadeiros tesouros, os verdadeiros corpos, os verdadeiros segredos estavam esperando.
em desertos remotos, sob templos antigos, guardados por 3 milênios, até que alguém tivesse coragem de procurar. E você está assistindo isso acontecer. Porque em junho de 2024, a primeira expedição começou, Gebel el-Qurn, procurando por Akhenaton, e eles encontraram uma entrada, escondida atrás de uma rocha vulcânica, selada com argamassa da 18ª dinastia. E quando abriram, viram um corredor descendente, paredes cobertas de hieróglifos, e no final, uma porta de granito, com um selo real, com um nome, Akhenaton, Neferkeperuri Waenri, o herege, o esquecido, o apagado, estava lá, esperando, exatamente onde Nefertiti disse que estaria. A tumba ainda não foi aberta completamente. O governo egípcio quer preparar tudo. Documentação, preservação, transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Porque quando essa porta se abrir, a história muda. E todos nós vamos testemunhar. E as outras 11 tumbas. Expedições estão sendo organizadas, financiamento está sendo levantado, permissões estão sendo negociadas, e nos próximos 5 anos, todas serão abertas, uma por uma, revelando segredos que Nefertiti guardou, segredos que ela queria que o mundo soubesse, mas apenas quando estivéssemos prontos, e talvez, apenas talvez, ela sabia que esse momento chegaria, que em 3.400 anos, a humanidade teria a tecnologia, teria a curiosidade, teria a coragem para procurar o que foi escondido, para encontrar o que foi perdido, para honrar o que foi apagado. Nefertiti foi esquecida, seu nome foi removido de monumentos, seu rosto foi destruído em estátuas, mas ela venceu, porque ela deixou esse papiro, esse mapa, esse testamento, e agora, milênios depois, ela está guiando arqueólogos, está reescrevendo a história, está provando que não pode ser apagada. E se você quer apoiar descobertas como essa, se quer ajudar a financiar expedições que revelam o que os museus escondem, considere usar o Super Thanks. Cada contribuição permite que criadores independentes continuem trazendo mistérios arqueológicos que as instituições ignoram. E se você quer saber qual das 12 tumbas você mais quer ver aberta, comenta aqui embaixo. Qual faraó? Akhenaton? O Tutankhamon verdadeiro? Nefertiti em Napata? Comente, porque essa história está apenas começando e você faz parte dela. Porque Nefertiti deixou esse mapa para nós, para você, para mim, para qualquer um que se recusasse a esquecer. E agora que sabemos onde procurar, nada pode nos parar. 12 tumbas, 12 faraós, 12 segredos, e todos eles esperando para serem revelados. A busca começou e vai mudar tudo. Mas há algo que a doutora Beatriz Campos descobriu e não tornou público imediatamente. Algo que ela compartilhou apenas com um círculo restrito de egiptólogos de confiança. O papiro de Ani tinha um texto adicional, escrito nas margens, em hierático cursivo microscópico. Um texto que só foi revelado quando o papiro foi fotografado com luz ultravioleta. E esse texto adicional mudava tudo. Porque não era apenas um mapa, era uma profecia. Nefertiti havia previsto quando essas tumbas seriam descobertas, e por quem, e o que aconteceria depois. O texto marginal começava assim: quando as estrelas retornarem às posições que ocupavam quando selei este papiro, quando Sírios brilhar onde brilhava em meu último ano de vida, quando Órion surgir no horizonte como surgia então, um descendente dos que construíram as pirâmides encontrará este documento. E esse descendente terá uma escolha: abrir os 12 portais e libertar a verdade, ou deixá-los selados e preservar a mentira. Mas saiba, a mentira não protege.
A verdade não destrói, e aqueles que escolherem a luz sobre a escuridão serão lembrados pelos próximos 3.000 anos. Astrônomos calcularam. As posições estelares que Nefertiti descreveu correspondem a março de 2024. Exatamente quando a doutora Beatriz Campos abriu a KV-21, uma precisão impossível, a menos que Nefertiti realmente entendesse os ciclos astronômicos com uma sofisticação que os egiptólogos não sabiam que existia na 18ª dinastia, precessão dos equinócios, ciclo de Sírios de 1460 anos, movimento próprio de estrelas ao longo de milênios. Nefertiti conhecia tudo isso e usou para codificar quando o papiro seria encontrado. E a referência ao descendente dos que construíram as pirâmides. A doutora Beatriz Campos fez um teste de DNA ancestral e descobriu que tem uma linhagem genética que remonta ao Egito Antigo, especificamente aos trabalhadores de Gizé durante a Catarto dinastia. Seus ancestrais, 4.500 anos atrás, construíram as pirâmides e agora ela, descendente deles, estava abrindo tumbas que Nefertiti selou. Coincidência? Ou Nefertiti realmente previu isso? Egiptólogos céticos dizem que é uma coincidência estatística, mas a doutora Beatriz Campos não tem certeza, porque o texto marginal tinha mais. Ele listava nomes, não nomes de faraós, nomes de pessoas modernas, escritos em hieróglifos que soam como nomes europeus quando transliterados. Catarina Tshi Bauer. O nome dela estava no papiro, escrito 3.400 anos antes dela nascer, e ao lado do nome havia um símbolo, o Ankh, a chave da vida, o símbolo da imortalidade. E a nota: aquela que abre os portais viverá em 2 eras, a dela e a minha. A doutora Beatriz Campos não sabe o que isso significa, mas ela sente algo. Desde que abriu a KV-21, ela tem sonhos vívidos. Ela está em Tebas, no palácio de Akhenaton, e Nefertiti está lá, falando com ela, não em hieróglifos, em alemão moderno. E Nefertiti diz: eu sabia que você viria, eu esperei por você, abra os 12, liberte-os, e então você entenderá por que fui apagada. A doutora Beatriz Campos não acredita em sobrenatural, mas esses sonhos são tão reais que ela acorda suando. Acorda sabendo coisas que não deveria saber, localizações de textos que ainda não foram descobertos, nomes de sacerdotes que não estão em registros e sempre, a voz de Nefertiti dizendo: continue, não pare, os 12 estão esperando. E há outro mistério, o papiro de Ani original, o famoso no Museu Britânico, tem 78 metros, a versão de Nefertiti tem 83 metros, 5 metros extras. E nesses 5 metros adicionais há desenhos, mapas detalhados do céu noturno, constelações que os egípcios conheciam, mas também constelações que eles não deveriam conhecer. Crux, o Cruzeiro do Sul, visível apenas do hemisfério sul. O Egito está no hemisfério norte, mas Nefertiti desenhou o Cruzeiro do Sul com uma precisão perfeita. Como? A menos que ela tenha viajado ao sul, muito ao sul, além de Kush, além de Punt, até regiões que os egiptólogos não sabem que os egípcios antigos alcançaram, ou a menos que ela tivesse acesso a um conhecimento trazido de outros lugares, de navegadores que viajaram longe, de exploradores que mapearam o mundo inteiro e compartilharam informações com a corte de Akhenaton. E isso levanta uma questão que os egiptólogos evitam. O Egito Antigo estava isolado ou estava conectado a redes comerciais e de conhecimento que se estendiam por 3 continentes? Evidências estão surgindo. Cocaína e tabaco encontrados em múmias.
plantas que só existem nas Américas, artefatos egípcios encontrados na Austrália, inscrições hieroglíficas em cavernas da Oceania. A Academia Oficial rejeita tudo isso como contaminação moderna. Mas e se não for? E se Nefertiti tinha acesso a um conhecimento global? E se o papiro de Ani era apenas um fragmento de um arquivo muito maior? Um arquivo que mapeava o mundo inteiro e que foi destruído quando Akhenaton caiu e Nefertiti salvou o que pôde antes de desaparecer? A expedição a Gebel el-Qurn revelou ainda mais. A tumba de Akhenaton estava intacta, um sarcófago de granito vermelho, fechado, selado, e quando a equipe começou a se preparar para a abertura, encontraram uma inscrição na tampa, em hieróglifos profundos, não pintados, esculpidos. E a inscrição dizia: aquele que abrir este sarcófago herdará a visão, verá o que foi, verá o que será, e verá o que nunca deveria ter sido esquecido. Os egiptólogos interpretaram como uma maldição tradicional, mas a doutora Beatriz Campos leu diferente. Ela viu como uma promessa. Abrir o sarcófago de Akhenaton não traria uma maldição. Traria conhecimento, o conhecimento que ele guardou, o conhecimento que ele não teve tempo de passar antes de morrer, e que ele selou com o próprio corpo para que alguém, 3.000 anos depois, encontrasse. E o sarcófago foi aberto. Em julho de 2024, transmissão ao vivo para 200 milhões de espectadores. E dentro estava a múmia, preservada perfeitamente. Rosto intacto, e ao lado da múmia, um papiro. Outro, menor que o de Nefertiti, apenas 3 metros, mas denso. Texto em colunas cerradas e um título em cartela real. Ensinamentos de Akhenaton sobre a natureza de Aton e a estrutura de tudo. Era um tratado científico. Akhenaton, o faraó herege, havia escrito sobre astronomia, sobre física, sobre matemática, sobre filosofia, e o tratado estava lá, intocado, esperando para ser traduzido. A tradução começou imediatamente, e as primeiras linhas foram chocantes. Akhenaton escreveu: Aton não é um deus, Aton é uma força que move tudo, uma força que cria a luz, uma força que aquece a terra, uma força que faz as plantas crescerem. E essa força tem leis que não mudam, leis que posso calcular, e calculei. Os movimentos do sol, os movimentos das estrelas, os movimentos da lua, e descobri que tudo segue um padrão matemático. E se o padrão é matemático, então tudo pode ser previsto. E previ eclipses, cheias do Nilo, posições de estrelas daqui a 1000 anos, e escrevi tudo aqui, para que aqueles que vierem depois saibam que eu sabia, que eu entendi, e que fui punido por entender. Akhenaton estava descrevendo ciência no século XIV a.C., 1.800 anos antes de Galileu, 2.200 anos antes de Newton, e ele foi punido. Porque os sacerdotes de Tebas não queriam ciência, queriam mistério, queriam controle, e Akhenaton ameaçava isso. Então, eles o derrubaram, apagaram o nome dele, destruíram os monumentos dele e tentaram destruir o conhecimento dele, mas falharam, porque Akhenaton escreveu um tratado e Nefertiti escondeu. E 3.400 anos depois, o mundo finalmente sabe. E as implicações são enormes. Porque se Akhenaton tinha conhecimento científico avançado, então outros faraós também tinham. E se outros faraós tinham, então onde está o resto? Onde estão as bibliotecas? Onde estão os arquivos? Onde estão os tratados sobre medicina, sobre engenharia, sobre navegação, sobre metalurgia? Os egiptólogos sempre assumiram que os egípcios antigos não escreviam ciência.
que o conhecimento deles era prático, não teórico. Mas Akhenaton prova o contrário, e agora a busca começou. A busca por textos científicos perdidos, textos que foram destruídos ou escondidos nos 12 lugares que Nefertiti mapeou. Porque talvez o livro dos mortos de Ani não era apenas um mapa de tumbas, era um mapa de bibliotecas. Cada uma das 12 tumbas poderia conter não apenas o corpo de um faraó, mas o arquivo dele, textos que ele escreveu, conhecimento que ele preservou. E se todos os 12 forem encontrados, e todos contiverem papiros como o de Akhenaton, então a história da ciência precisará ser reescrita, porque a ciência não começou na Grécia, começou no Egito e foi suprimida por sacerdotes, por conquistadores, por aqueles que preferiam o mistério ao conhecimento, e Nefertiti sabia. Ela viu a ciência sendo destruída, viu o marido dela sendo apagado e decidiu que não deixaria isso acontecer completamente. Então, ela criou um mapa, escondeu textos e garantiu que um dia, quando a humanidade estivesse pronta, quando a tecnologia permitisse encontrar o escondido, quando mentes abertas substituíssem dogmas fechados, alguém procuraria e encontraria e compartilharia. E agora você sabe que há 12 tumbas esperando, 12 faraós que têm histórias para contar, 12 arquivos que têm conhecimento para revelar. E todos eles foram mapeados por Nefertiti, a rainha que se recusou a ser esquecida, a rainha que lutou contra o apagamento com inteligência, a rainha que venceu, não em sua era, mas em todas as eras seguintes, porque enquanto houver curiosidade, enquanto houver arqueólogos dispostos a procurar, enquanto houver pessoas como você assistindo, compartilhando, apoiando, Nefertiti continua viva e a verdade continua emerging. E se você quer fazer parte disso, se quer que as próximas expedições aconteçam, se quer que os outros 11 locais sejam explorados, apoie criadores que trazem essas histórias. Porque as instituições oficiais não vão fazer isso. Elas têm medo do que pode ser encontrado. Medo de que narrativas estabelecidas sejam destruídas. Mas criadores independentes não têm esse medo. Eles querem a verdade. E você pode ajudar com super thanks, com comentários, com compartilhamentos, porque cada ação que você toma amplifica o alcance. E quanto mais pessoas souberem, mais pressão haverá para abrir os 12, para revelar tudo, para honrar Nefertiti finalmente. Depois de 3.400 anos de silêncio, então comente, qual das 12 tumbas você quer ver aberta primeiro? Akhenaton? Já foi? Semenkari? Tutankhamon verdadeiro? Nefertiti em Napata? Escolha e comente, porque essas expedições estão sendo planejadas agora e o interesse público determina prioridades. Se milhões pedirem Tutankhamon, eles irão para o deserto da Líbia. Se milhões pedirem Nefertiti, eles irão para o Sudão. Sua voz importa, use-a. Porque Nefertiti deixou esse mapa para você, para mim, para todos que se recusam a aceitar a história oficial sem questionar. E agora que temos o mapa, só precisamos de coragem. Coragem para procurar, coragem para abrir, coragem para aceitar que tudo que nos ensinaram pode estar errado e que a verdade é mais estranha, mais fascinante, mais inspiradora do que qualquer mentira jamais poderia ser. Os 12 portais estão esperando. Nefertiti os selou. E agora nós os abriremos, um por um. E quando o último for aberto, quando a 12ª tumba for revelada, quando todos os segredos forem compartilhados, a história mudará, a egiptologia mudará,
E você terá testemunhado, você terá feito parte, você terá ajudado. A busca começou. Nefertiti está guiando e nós estamos seguindo, rumo aos 12, rumo à verdade, rumo ao impossível. E nada pode nos parar agora.